Podcor, o podcast do Correio do Povo do Paraná. Olá, seja bem-vindo ao terceiro episódio do Podcor, o podcast do jornal Correio do Povo do Paraná. Nessa edição, temos a honra de trazer uma jovem lutadora de MMA, K1, Jiu-Jitsu, que representa Laranjeiras, Rio Bonito e a Alfa e Ômega. Com vocês, Eduarda Derlan, ou melhor, Eduarda Piazinho. Fala, galera. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Também com ela, o mentor, posso chamar assim, Adrian? Pode dizer assim. Então, seja bem-vindo também, Adrian Duarte. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Fala, galera. Pessoal, fiquem à vontade. Vamos falar sobre conquistas, lutas e inspiração, principalmente. Eduarda, você comentou comigo agora há pouco que você fez 15 anos recentemente, né? E aí, como que é pra você, com tão pouca idade, representar a Alfa e Ômega, o Rio Bonito e também Laranjeiras a nível estadual, já que eu tô sabendo? É muito bom, porque, assim, claro que tem muitos desafios e pra minha idade e tal, e às vezes se torna um pouco cansativo, mas saber que eu estou conquistando tantas coisas com tão pouca idade e que... Perto do microfone, só. E que quando eu atingir ali os meus 18 anos, eu vou estar muito maior e muito mais reconhecida, é muito bom. Quando que você percebeu que... Quando surgiu essa vontade de lutar? No meu primeiro sparring. Quantos anos você tinha? Acho que uns 13 anos. Lá no Rio Bonito. Eu apanhei muito naquele dia. E aí, eu fiquei com raiva. Eu falei assim, eu vou lutar também. Aí eu comecei a treinar pra competir, fiz minha primeira luta e foi. E era comum ou só, ter meninas lutando ou era só você? Tinha eu e tinha mais duas que eram frequentes nos treinos. Mas hoje em dia elas pararam. Só você perseverou na luta? Dessa leva, sim. Dessa leva, sim, né? Hoje a gente sabe, e a gente já vai tocar nesse assunto, que é a representatividade na Alfa e Ômega, em Laranjeiras e também na nossa região, né? Conta pra mim, vocês falaram do primeiro sparring foi com 13 anos, né? E você tem 15. E então, assim, esse talento aflorou muito rápido, Adrian. Na verdade, assim, ela chegou aqui pra nós, aqui em Laranjeiras do Sul, faz cerca de 1 ano e pouco. E assim, o que eu consegui perceber? Que ela tinha muita vontade. Ela não é aquela pessoa que acha pretexto para deixar de fazer. Independente da dificuldade, ela vai e faz acontecer. Então faz mais ou menos 1 ano e pouco ali, 1 ano e uns 3 meses, 4 meses, isso, né, filha? Que ela veio para nós, né? Ela veio do Rio Bonito, porque o CT de lá, que era a nossa extensão daqui, que era do meu aluno e também professor ali, o Matheus Kloster, né, que dava aula lá. Hoje ele treina aqui com nós, dá aula aqui também, é um exímio lutador, mas ele teve que fechar por conta do financeiro, né, porque não é fácil, e acabou que ela persistiu, continuou treinando aqui. Aí nesse período foi treino, e eu pegando pesado, e hoje ela é o que ela é, um sucesso. Eu acompanho nas redes sociais do Adrian, inclusive, da academia. A gente sabe que ele pega pesado com as meninas, né? Acho que no geral, né, Adrian? Não é com as meninas. Não tem. Ali assim, ó. A gente vem desde o princípio, desde a minha primeira escola, foi assim, né? Então a gente, para quem quer competir, a gente tem até uma frase que eu não vou falar, mas assim, o atleta, ele tem que sofrer. Ele tem que sofrer, porque para ele passar pelo crivo e quando ele chegar lá, a gente sempre fala, até eu falo com os atletas assim, se o teu treino é uma luta, a luta vai ser um treino. Olha só. Eduarda, quando que você competiu pela primeira vez, assim, que você virou a chave falando, isso aqui vai se tornar profissional mesmo? Teve alguma que virou a chave na tua cabeça? Assim, na minha primeira luta, eu fiz uma luta muito feia. Eu não vou mentir. Muito feia mesmo. E eu não tinha... não tive gás o suficiente pra lutar, não tive força. E aí eu voltei querendo fazer a segunda luta.
Tipo, eu não tinha um plano de fazer várias lutas, mas eu queria fazer a segunda pra me falar assim, não, fiz bonito, agora meu trabalho tá feito. E aí eu fiz a segunda e não me avisaram, foi a terceira já, e já comecei, sabe? E quando eu percebi que eu queria ser profissional, eu acho que lá pela minha terceira, quarta luta, assim, que eu falei, nossa, isso aqui é pra mim. Sério? E aí, as conquistas? Já... A gente vê que é uma atleta de destaque, né, Adria? Não adianta, não vamos comentar, assim, não vamos falar porque ela tá aqui. Não, vamos falar porque ela tá aqui. A verdade tem que ser dita, né? Eu sempre falo que não existe talento, existe trabalho duro. E ela é a minha referência sobre isso hoje. E eu acho que na maioria das meninas aqui de Laranjeiras, ela é referência sobre isso. Ela não mede esforços para ela treinar. Então ela faz... até tem muitas vezes que a gente tem que dar uma brigada, a mãe dela, dar uma puxada de orelha, porque ela treina muito. Se deixar, ela passa o dia todo treinando. E não é brincadeira. É o dia todo treinando. Teve uma época que nas férias dela, ela treinava 6 horas da manhã, aí ela tinha um intervalinho, aí ela treinava de novo, ela fazia 3 treinos na manhã, 5, 6 treinos à tarde. Então a explosão dela foi diante disso. Então, e assim, vamos lá. Jiu-jitsu. Tem, ó, essa foto aqui, ó. Ela campeã com pano, sem pano, ela passou o carro em todo mundo de Cascavel. Literalmente. Com finalizações, né? E finalizou todo mundo. Na parte do K1. São quantas lutas? 13? 14? 14 lutas. Ela perdeu apenas 2. No MMA, são 3 lutas. Nessas 3 lutas, ela ganhou a primeira e acabou perdendo 2, né? Mas essa última luta aqui pra mim foi, de todas que ela lutou, essa última luta dela de MMA foi a mais importante pra nós, assim, porque, bom, ela vai explicar, né? Essa menina que ela lutou é outro nível. Então, já que você vai explicar agora. Ai, nossa, foi intimada aqui. Foi intimada. Então, essa menina... Tinha uma menina, assim, que ela é referência ainda, mas quando eu comecei a lutar, eu comecei a olhar pra essa menina, que é a Emily Monstrinha. Ela é de Curitiba. Não é a que eu lutei, mas é uma menina que eu olhava e falava assim, meu Deus, quem é essa menina? Tipo, as lutas que ela fazia, meu Deus. Aí foi essa Tratorzinho, os apelidos são muito bons. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta. Não era a Rayane? A Emily Monstrinha, você ganhou dela. Sim, mas, tipo, antes de eu ganhar dela, a Tratorzinho foi lá e ganhou dela numa luta de MMA, acho que foi. E eu assisti a luta dela e falei assim, meu Deus, eu tenho que lutar com essa menina. E daí ela começou a ganhar muita visibilidade e ela ganhou um prêmio muito importante da Primeiro Round, que é uma revista de luta. E aí ela passou a ser, assim, a top 1 do Paraná. Ou seja, o nosso alvo, né? Eu acho que uma das coisas que é legal a gente frisar que você viu as duas lutando e viu, né? E você pensou, eu preciso lutar com ela. Em nenhum momento você não pensou o contrário, tipo, ai, nossa, ela é muito boa. Como que você trabalha o teu psicológico para as lutas? Na verdade, assim, eu não me importo muito com a pessoa ser boa ou ser, porque ela é a melhor. Se eu lutar com a melhor e eu ganhar da melhor, eu vou ser a melhor. E se eu perder pra melhor, pelo menos eu lutei com a melhor. Não bati em cachorro morto. Ó, eu vou pegar uma pequena fala agora que interromper ela. Sabe uma coisa que eu admiro meus meninos? Inclusive ela, o Gilmar, o Diogo, vou falar de alguns, que eles olham um alvo que, tipo, o cara é sinistro, que nem ela. Eu quero ela. E a gente vai de atrás para lutar com a melhor. Ela, tipo, ela não quer a gente fácil ou que ela vai ganhar. Não, muito pelo contrário. Eles querem se provar. Eles querem provar que eles são os melhores. E eu acho que é isso que faz com que eles sejam hoje referência no Paraná inteiro. Isso é... Falemos as verdades aqui, Isso. né? Você começou lutando o quê? Eu comecei lutando kickboxing e Muay Thai. Kickboxing e Muay Thai. Uhum. E aí, quando que você viu que você podia ir também para outras modalidades? Tipo MMA e tal? Quando eu vim treinar pra cá,
O horário do MMA, que é às 5 horas ali na nossa academia, era um dos horários que eu tinha disponível pra treinar. E mais tarde eu não podia. E aí eu comecei no MMA e eu comecei... teve um treino, assim, que eu me lembro muito. Foi um treino que uma menina foi pra treinar comigo. E virou a minha chave, tipo assim, eu quero lutar MMA. Isso aqui, que foi quando eu aprendi a combinar uma parte do jiu-jitsu com a parte de cima. E, meu Deus, foi... E aí você se apaixonou. A gente tava comentando, o Adrian tava te dedurando, falando que se deixasse você só treinaria, enfim. Como que é a tua rotina? Você tem 15 anos, então a gente tá falando ainda de escola. Então, eu acordo geralmente ali umas 5 da manhã, daí eu tenho flexões pra fazer, que ele me intimou a fazer as flexões, porque eu não tinha força pra bater. Ele falou assim, não, você vai fazer 100 flexões todo dia. E se eu não fizer quando eu acordar, eu não faço, porque é uma coisa que eu odeio fazer. Eu tenho pavor de flexão. Nossa. Aí eu me arrumo, vou pra escola, chego em casa, almoço, faço as coisas de casa e daí 3 horas eu venho pra Laranjeiras. E aí eu fico ali geralmente até umas 8h30 na academia. E aí hoje, então, você se encontra no nível semiprofissional, né? Teve alguma mudança? Óbvio, né? Teve mudanças de treino até chegar aí no semiprofissional, Adrian, você Sim. avaliando isso. Hoje em dia, o semi-pro a gente sempre fala, porque é uma transição entre o amador e o profissional. Então, o que a gente começa a fazer? Dieta, igual um lutador profissional, a gente tem hoje profissionais que passam todo o feedback, desde a parte de nutrição, na parte de preparação física, conjugada com os treinos. Então, todo é um treino periodizado para que eles possam chegar no nível profissional. Então, assim, lógico, tudo isso é todo dia eu estudando, todo dia eu buscando conhecimento para poder passar para eles. Então, essa parte de virar a chave, como você mesmo falou ali, é assim, ó, você não vai conseguir, você tem que ser obcecado. Então, eles têm que abdicar. Tem que, como você falou, 15 anos. Tem que estudar, tem que ter a participação na casa, com a família, mas se você quer ser profissional, você tem que viver como um. Então, o semi-profissional, ele vive como um profissional, porém, ele luta ainda nas regras de amador. O que a gente faz nas lutas? Tira a caneleira, para eles já irem se acostumando, dependendo do evento se dá. A gente começa a colocar algumas coisas, por exemplo, a Eduarda, toda luta de MMA dela vale todos os tipos de chave. Então, tipo, já é um nível um pouco mais avançado, visando o jiu-jitsu. Então, assim, o amador já não tem. O amador é muita proteção, é capacete, é colete. Sim. Então, isso aí, às vezes, acaba atrapalhando o adolescente que quer chegar num nível profissional. Porque quando ele chegar no profissional, ele já está acostumado. Aquilo já é rotina, é corriqueiro. Uhum. A gente tá vendo as fotos aqui na nossa TV e o que chama atenção, todos chamam, mas o cinturão é de fato, né? Você quer contar pra nós essa experiência pelo cinturão, tua batalha? Então, essa luta com o cinturão foi justamente com a Emily Monstrinha. Olha só. E eu também estava muito ansiosa pra lutar, eu queria lutar K1 com ela, na verdade. Mas aí virou aquela chave pro MMA e foi a minha primeira luta de MMA que deu certo. Foi eles que queriam, a gente queria K1 e ela queria MMA. Aí a gente casou MMA. E aí, eu lembro também que eu tava um pouco apreensiva com essa luta, porque eu fiquei assim, nossa, Emily Monstrinha e tal. E aí, eu entrei com aquela mentalidade assim, tipo, eu não lembro de nada da luta, de tanta adrenalina que eu tava. Mas eu só lembro que eu entrei e eu falei assim, eu tenho que matar essa menina. Não tinha espaço pra outra coisa, Você só aceitava isso? Raiva, eu entrei com ódio naquela luta, assim, não cortei peso pra estar aqui, eu fiz dieta. Então nós vamos sair na porrada. E aí veio o cinturão. Aí veio o cinturão. E como que foi trazer esse cinturão pra casa? Foi muito gratificante. A preparação dessa luta foi muito... De todas as lutas são difíceis, mas por ser a minha primeira luta de MMA, foi uma preparação, assim, que me testou muito. Por quais motivos?
O teu psicológico tem que ser muito bom. Tem uma foto ali que passa que eu tô com a luva de MMA, mas ela é extremamente pequena, então dói muito o soco. Isso deixa a gente um pouco apreensivo, o jiu-jitsu deixa a gente um pouco apreensivo. Você entra lá e você não sabe se o teu adversário vai querer levar pro chão, se ele vai querer trocar soco com você, se ele vai querer te chutar. Então, são coisas que deixam você um pouco mais nervoso, sabe? Tipo assim, no K1 você tem uma segurança. Não, a luva é grande, tem caneleira, não pode levar pro chão. No MMA não tem Segurou, isso. ele separa. Ele não tem isso, né? Não tem. Eduarda, a gente tá falando sobre mirar nesses objetivos, né? De você entrar, que você só aceita vencer, e é muito nobre de uma jovem, adolescente como você pensar nisso. Toda essa preparação psicológica. Teve algum momento, em contrapartida, teve algum momento que você pensou assim que não era pra você? Muitos. Muitos momentos, pra ser sincera. Pensou em desistir? Sim, algumas vezes também. Porque às vezes você chega tão ao limite, sabe? E aí, por exemplo, perdi uma luta. E aí acontece muita coisa depois que você perde uma luta, no seu psicológico depois que você perde. Então, assim, é óbvio que você tem que voltar e treinar mais. Mas entre esse período, tem muita coisa que passa pela sua cabeça. E assim, de não tô fazendo o suficiente, eu preciso de mais, eu preciso conquistar mais, sabe? Às vezes eu mesmo esqueço a idade que eu tenho. Então... Isso não tem dúvidas, né? A gente comentava nos bastidores, e eu acho que é muito importante a gente falar também, para que as pessoas tenham esse conhecimento. Você reside em Rio Bonito, né? Sim. A gente vem aí de uma tragédia que aconteceu há 15 dias atrás, que foi o tornado. Vocês foram atingidos? Sim, a gente foi atingido, a nossa casa destelhou boa parte e molhou tudo dentro. E, coincidentemente, o tornado foi na sexta-feira, né? E no sábado estava marcado e aconteceu o Spartan Fight, né? Sim. Adrian, você comentava comigo, inclusive, que eles vieram para Laranjeiras, né? Sim. Depois do ocorrido, a tia dela e a mãe dela trouxeram elas para pernoitar ali em casa, né? Porque, tipo, querendo ou não, hoje eles são que nem da minha família. Eu digo assim que os meus alunos, eles são como se fosse a minha família. Eu não consigo separar, sabe? Então, quando eles vieram, até foi uma coisa que a gente cogitou com a Eduarda, né? Tipo, por que ela é um exemplo de vida? Porque eu falei, filha, vamos cancelar e tal, né? Até cogitei isso pra ela, né? Ela, não, amanhã é guerra. Né? O jeito dela falar, não, amanhã é guerra. Não é justo nem comigo e nem com a minha adversária que se preparou para estar aqui. Ela pensou nisso. E assim, lógico, essa noite ela não dormiu, ela não comeu, eu peguei eles, levei eles numa panificadora para eles tentarem comer no sábado e tal. Eu vi que eles não conseguiram comer, mas eu não entrei nesse assunto, tentei motivar, já que ela não ia desistir mesmo, então eu não vou ficar botando pilha na cabeça de uma criança, né? Eu vou apoiar ela. E assim, eu acho que se fosse comigo eu tinha desistido, porque eu estaria abalado. Então, eu acho que se fosse com qualquer um, iria achar esse pretexto para não lutar. E ela não. Ela foi, representou, infelizmente, né, filha, não conseguimos obter a vitória. Até ela acabou se lesionando na luta. Mas, assim, ela proporcionou uma guerra. E mesmo com várias dificuldades acontecendo no dia anterior, porque, assim, já é difícil entrar a lutar. Né? Sim. Já é difícil entrar a lutar. Imagina você entrar com uma luta com o teu psicológico, muitas vezes sabendo quando que você vai voltar para tua casa, sabe Deus se iria voltar, né? Porque no que estava acontecendo, muitas incertezas, e mesmo assim ela foi, lutou, e por isso que ela para mim é um orgulho, sabe? Ela é um orgulho. E eu não tenho nem como descrever quanto eu tenho gratidão por essa menina ter escolhido eu como professor.
Eduarda, o Adrian já comentou sobre como aconteceu, mas eu quero ouvir de você. Você estava em casa quando aconteceu? Sim, eu estava. Perdão. Eu estava em casa, eu, meu avô e minha mãe. E assim, foi uma coisa muito repentina. Porque tava o dia começou ensolarado, e aí tava um tempo normal de chuva. E eu estava muito animada, porque eu pensei assim, chuva, antes da minha luta, vou dormir aqui até umas 10 horas amanhã. E aí começou aquilo, e começou aquele vento, começou a destelhar. E aí a gente viu o telhado saindo assim, foi muito desesperador. Foi assim, eu acho que uma das piores experiências da minha vida. Foi muito tenso. E nesse meio tempo que você entendeu o que estava acontecendo, ou tentou entender, você ainda conseguia pensar na luta? Com certeza. Era uma das coisas que eu mais pensava, porque assim, a gente não sabia muito bem o que tinha acontecido. E a gente não sabia se tinha atingido só o Rio Bonito ou se tinha atingido Laranjeiras também. E aí, ao mesmo tempo que eu tava preocupada com eles, preocupada com o pessoal da equipe e todo mundo, eu também tava assim, meu Deus, e o evento? E os nossos adversários que estão vindo pra cá? E os preparativos, sabe? Então eu fiquei um pouco tensa com isso também. Entendi. E em nenhum momento você pensou em cancelar a luta? Olha, eu pensei, porque a minha cabeça tava assim, um turbilhão de coisas. Mas aí quando eu lembrei da minha preparação, perdão da palavra, mas o inferno que foi essa preparação, que a minha adversária tava vindo de longe pra lutar, porque é sempre a gente que vai pra Curitiba. E aí agora eles vieram de Curitiba. E quando a gente chega lá e acontece algum imprevisto que às vezes não pode lutar, a gente fica muito bravo. Porque a gente viajou daqui até lá pra lutar. A gente gastou, a gente se deslocou, a gente tirou um tempo do nosso descanso. Então, além de toda a preparação, teve isso também. A minha adversária veio pra cá pra lutar comigo. Sabe? E aí, como é que eu vou desmarcar um compromisso assim? Por mais que, né? Se fosse o caso... Olha que legal que ela falou. Ela falou um negócio que é bem interessante frisar. Eles têm justamente apenas o sábado e domingo, o sábado após o almoço de descanso, porque até o meio-dia eles trabalham. A gente molda a cabeça deles que isso é o trabalho. Eles querem ser lutadores. Eu não posso matar o sonho deles. Então, eles querem ser lutadores. O que a gente faz? Então, se você quer, você começa a entender que isso é teu trabalho. Então, se é teu trabalho, você tem que cumprir horário, você tem que cumprir agenda, você tem os teus compromissos. Então, você veja assim, eles, como ela falou, abdicam do descanso, que eles têm que ter esse descanso, para muitas vezes estarem competindo. Justamente. E aí, na luta, é claro que você foi... Infelizmente, não conquistou a vitória nessa luta. Mas foi assim, eu imagino que um motivo muito grande de comemoração por estar vivo, né? Principalmente por não ter se machucado, por tá conseguindo lutar ali, né? E por ser a luta que eu esperei um tempão. Eu queria essa luta, ela queria essa luta, nossos professores queriam essa luta. Então foi, apesar de não ter trazido a vitória, foi muito gratificante lutar. E o teu trabalho em Rio Bonito? O Adrian contou pra mim nessa semana, quando a gente conversava, que por mais que estivessem com o braço imobilizado, né? Você estava trabalhando como voluntário em Rio Bonito. Estava. Claro que foi uma tragédia o que aconteceu, mas eu achei muito bonito o pessoal se mobilizando, pessoas de várias cidades. Eu encontrei pessoal de Pitanga lá pra ajudar. Então, assim, foi muito legal essa parceria das pessoas, sabe? E a gente ajuda a fazer de tudo lá. Montar kit de higiene, montar cesta básica, separar roupa para o pessoal levar. Ixi, aqui aparecer. Eu acompanhei o seu Instagram, inclusive. Estava lá trabalhando, né? Inclusive, eu acho que fica um apelo também, né? Para quem, apesar de que já tenha acontecido, o trabalho voluntário continua lá em Rio Bonito, né? Sim, continua a todo vapor. E você tá lá ajudando como pode. Adriana, isso também é um motivo de orgulho, né? Não tem. É como eu falei, assim, a proatividade dela e
essa atenção que ela tem, não só com ela, mas com as pessoas que a cercam, que fazem com que a Eduarda seja um orgulho para todos, sabe? E assim, uma das coisas que é referente à luta dela, tanto que quando acabou a luta, o próprio professor dela falou, ó, vai ter um evento em março e tal, eu acho que é justo fazer essa revanche valendo o cinturão do outro evento, porque talvez ela não lutou com 100% dela aqui. Então, ela vai enfrentar novamente essa adversária, porque elas já passaram, tipo, todas as outras adversárias da idade, peso delas, elas já passaram o carro. Então ficou só as duas ali nesse embate. E assim, por mais que a Eduarda tenha perdido, mas fica aquela coisa, será que se não tivesse acontecido esse ocorrido no Rio Bonito, eles tinham perdido? Então fica isso. Então, em março, ou mais tardar em julho ali, elas vão se enfrentar novamente. Olha só, então... E vai ser em Curitiba? Aí a revanche vai ser lá. Isso. Mas claro que em paralelo a gente tem essa luta, né? Mas e as outras? E outras competições? Tem algo já na agenda pra vocês? Então, Como tá? Agora? Agora, eu dei férias pra ela iria... Por que será, né? Não, mas Nem assim, merecia. Mas antes mesmo dela machucar, eu falei pra ela que a última luta desse ano seria no Spartan. Por quê? Pra ela poder ter... Respira e não tá? pira. Isso. Pra ela ter a rotina dela. Infelizmente aconteceu o que aconteceu. Mas, em janeiro, a gente já começa a atividade. Então, em janeiro, já temos eventos, já tem a primeira edição do ano de 2026 do PFI, que ela está na organização, era para ela lutar agora dia 20, mas infelizmente ela também não ia conseguir, mas eu falei que ela iria ficar um tempo para ela agora até janeiro. Agora, janeirão, ela começa lá no PFI, aí já vamos ter a primeira seletiva do Spartan Fight, aí tem também o campeonato do Jiu-Jitsu que ela vai lutar. Então, ela vai estar o ano inteiro, no ano que vem, o ano inteiro lutando. Mas eu vou procurar, tipo, cadenciar um evento por mês ali, para que ela continue tendo essa rotina, porém, ela não se sobrecarregue. E como é que você tá vendo essa agenda aí, Eduarda? Dá pra levar no peito? Nossa, eu tô muito ansiosa pra voltar. Meu Deus, eu tô ficando louca sem treinar já com esse braço. Meu Deus. Você veja que assim, a gente tava, tipo, tentando ajustar essa cabecinha dela aqui, porque você sabe, é uma menina. Sim. Ela tem que viver, ela tem que estudar, ela tem que trabalhar, ela tem que curtir, ela tem muita coisa. Ela é uma jovem. Porém, essa falta de ela treinar e da rotina de treino vai ser um divisor de águas agora, forçado. Porque agora ela não tá porque ela quer, porque ela foi forçada. Então, ela vai entender que se a rotina, ela quer aquela rotina, ou ela já pode dar uma diminuída na rotina de treino. Então, é esse divisor de águas agora que vai dizer se ano que vem nós vamos ter a top 1 do Paraná, ou a gente vai ter uma continuação de uma lutadora, mas com uma cadência menor. Com certeza nós vamos ter a top 1 do Paraná. Chama! Ai, palavras têm poder, né? Isso aí. Eduarda, você comentou que você começou com 13 anos. Como que foi... depois a gente entra no papo de família, né? Do apoio da família. Mas eu quero saber, pros teus amigos da época, sabe? Na escola, teve piadinha do povo assim, ó, agora tá lutando, vamos tomar cuidado. Nossa, até hoje. Até hoje? Sim. Nossa, agora não dá pra mexer, que tá lutando. Aí você bate no peito e fala, tô mesmo. Não chegue perto. E como que como que foi sempre o apoio da tua família? Então, no começo, quando eu comecei a competir, que a minha família viu que ia ser sério, assim, que eu queria isso, houve um pouco, assim, de relutância, sabe? Porque medo de se machucar,
que o meu A foco minha era menininha. É isso. Exatamente. É isso. Exatamente. A minha mãe estava acostumada a ter uma menininha, não a piazinha. Não que deixou de ser menina só, né? Mas assim. E aí os meus objetivos mudaram bastante, né? Porque antes eu tinha outros objetivos de carreira, eu tinha outros objetivos onde eu queria morar, e agora a luta mudou isso, né? Mas agora, graças a Deus, a minha família me apoia muito, é o meu porto seguro para cada luta, é uma parte muito importante do meu psicológico, do meu físico, da minha alimentação. Lá, quando eu tô em preparação, todo mundo entra na dieta. Brócolis e frango pra todo mundo. Você comentou com a gente agora sobre antes você pensar onde queria morar, o que você queria da vida. E o que você pensava antes e que mudou agora, então? Eu queria fazer psicologia. Antes. Isso. E agora? Agora eu quero fazer educação física. Pra mim, Nossa, dar quem aula. diria, né? Quem diria, gente? E eu quero, na verdade, eu quero educação física e eu quero outra coisa que eu possa incrementar no ramo da luta também. Talvez fisioterapia, talvez nutrição. Tudo é conhecimento, né? Tudo agrega, tudo. E assim, ela tem 15 anos, mas se você ver essa menina puxando o treino, é um orgulho, cara. Ela é muito brava, ela é muito boa, ela nasceu pra isso, sabe? Tá, agora eu preciso perguntar. Falei que ia lá perguntar no começo. De onde é que surgiu essa história de Eduardo Piazinho? Meu Deus. Eu acho que eu tava batendo manopla. E aí, a Rosângela... Nossa, Tinha que ser a Rosângela, né? Tinha que ser. Ela lembrou daquele vídeo lá sabe? Ah, e esse Piazinho também laça? Piazinho nada, não tá vendo minhas tranças? E daí o professor falou assim, nossa, pior que parece mesmo Aí já. a menina do vídeo. E aí ficou. E ficou Eduardo Piazinho. Eles não arremetem o Piazinho pela tua raiva, lutando, A maioria das descendo pessoas... lenha no povo, né? Mas é por causa do vídeo mesmo. Olha só, eu acho que não era só eu que pensava isso. Na verdade, era um bullying que nós estávamos fazendo com ela. E virou nome artístico. Virou. E tipo assim, e ela incorporou isso, sabe? Ela incorporou, não. Então, Então agora eu sou uma menina, mas eu bato que nem piá. É mais ou menos isso. Olha só. Uniu o útil ao agradável. Ou, não sei se tão agradável assim, né? Pela história do... Mas é exatamente isso. Todo mundo pensa, olha a luta como se fosse medieval. Mas não é. É por isso, olha que... Mas olha o corpo da menina. A menina tem 15 anos, é um exemplo. O corpo dessa menina aí é descomunal. Então, assim... ela não continua feminino. Uma coisa que a gente sempre fala, até a Rosângela fala assim... Ai, mas eu não vou ficar masculina. Mas se nem os homens estão ficando masculino, imagine que as meninas vão ficar. Isso aí não existe. Ela não vai tomar hormônio. Ela simplesmente está moldando o corpo dela para ser um instrumento de trabalho na área que ela trabalha. Então, tipo, a tendência é cada dia que passa ela ter mais definição, mais qualidade muscular e ficar mais bonita. Então, a feminilidade dela não vai mudar em nada. Ela pode até ser apelido Piazinho, mas vai continuar sendo essa menina linda que ela é. Ela é toda linda, toda simpática. Ela ainda é a menininha da mãe, né? Não existe. Olha o brinco dela, olha o brinco dela. Olha aqui, mostra aqui, Eduarda. Nessa aqui, ó. Ai, e vamos falar sobre futuro. Tem alguma coisa que você tá almejando muito, assim, que você fala, cara... Talvez tem uma não. coisa de primeira mão que eu consegui pra ela que ninguém sabe, eu acho que isso ela. aqui que eu gosto. Fala, Ninguém Adriano. sabe. Então, assim, eu vou deixar ela primeiro contar com o que ela almeja, vamos ver se vai enquadrar por algo que eu consegui quando ela completar os seus 17 e lá vai bolinhas. Eu quero lutar, quero seguir e me tornar uma profissional. E eu quero começar a lutar fora do Brasil. Quero participar de grandes eventos aqui, claro. Mas eu quero lutar na Europa, eu quero lutar nos Estados Unidos. Eu quero... Deu certinho. Nossa. Continua, calma lá. Continua, Eduardo. Fala os teus planos aí. Agora ela não vai falar, não sabe por que você cortou, pelo amor de Deus.
Desculpa. E, claro, Maioral UFC, né? Todo atleta de MMA almeja o UFC. Então, assim, a gente tem uma ponte com uma organização PFI hoje, né? Que é do mestre Jadson, um cara que eu admiro muito, um cara sensacional. E ele mora na Flórida. E o que acontece? A gente, o Gilmar, em março, abril, ele tá indo pra lá. O Xenete, né? Shemet. Shemet, ó. Isso. Ele é o Top. guerreiro. É o guerreiro. Ele vai fazer como que é? Eu esqueci o nome da palavra. É um camping, mas ele vai ficar lá, tipo, 6 meses. Que é como que é? Intercâmbio. Intercâmbio. Tipo, como se fosse isso. Nada a ver com camping, né? Mas é o camping com luta. Ah, Daí, vai lá. vai lá. Então, assim, ele vai fazer esse intercâmbio e ele vai pra lá, ele vai viver lutando, treinando, competindo lá na Flórida, na academia do mestre Jadson. Ele vai aprender o jiu-jitsu raiz mesmo, Olha porque só. esse cara, ele é sensacional, ele tem as lutas dele, que ele lutou no Pride e várias outras. Então, assim, esse cara, ele é sensacional. Aí ele vai passar o conhecimento, só que como eles estão indo provisório, eles só podem ficar 6 meses. Então eu vou primeiro mandar o Gilmar, a gente já combinou. Depois ele volta, aí vai o Diogo Soares, aí volta, aí vai Eduardo. Ah, não tava sabendo disso? Não. Eu conversei essa semana com ele. Tcharam! Surpresa! E assim, e sabe qual que é o mais legal disso? Porque assim, o sonho da mãe dela era que ela fosse fazer o intercâmbio nos Estados Unidos e afora. Essa aqui é a tia. A tia? Isso, mas Ela tá sabe no disso, estúdio né? aqui, pessoal, por isso que a Ela gente tá sabe. olhando pra cá. E assim, o interessante é que até lá a Eduarda tá formada. Então, ela formada, ela vai fazer ela vai aprender o inglês. Por quê? Todo brasileiro que chega até lá na academia do mestre Jadson, ele pega e a pessoa vai treinar, vai trabalhar ali, dando as suas aulas de personal e tal, porque tem que se manter, né? Ainda mais que a gente não é rico o suficiente, lógico que até lá, se Deus ajudar, eu vou ajudar a bancar ela até lá. Mas Uhul. assim, se a gente não conseguir, ela vai ter que ganhar seu dinheiro de alguma maneira, até para pagar estadia e tal. Você sabe que tudo custa nessa vida. Sim. Mas lá tem uma coisa muito interessante, que quem vai, ele tem uma parceria com uma escola lá que ensina o estrangeiro a falar o inglês. Então ela, com certeza, ela vai vir fluente nesses 6 meses. Ela vai, se ela não tiver influente, pelo menos ela vai, boa parte do inglês, ela vai estar desenrolando muito bem. Que é o principal para que quem quer ser lutador hoje precisa falar o inglês. Sim, é verdade. Agora, você já parou para pensar, você estudar e poder Aplicar. já na prática isso no teu cotidiano? Claro, é top demais, né? E aí, agora, com essa notícia em primeira mão, Eduarda? Nossa senhora. Uma parte muito legal de eu saber, mas como é que eu vou aguentar todo esse tempo? Ansiedade. Chama a psicóloga e aí a gente vai. Inclusive, minha patrocinadora, Mari, a psicóloga Chama. Mari, que atende lá na Clinisul, a melhor. Ai, a gente faz merchandising também, né? Daqui a pouco nós chegamos no telefone nela. Né? Oi, então. Pessoal, vamos aproveitar que a Eduarda falou sobre os patrocinadores, né? Falou sobre a Mari. A gente vai falar sobre os nossos também. Nossos patrocinadores, Clínica Piaça, também Que Solução Visual e Gráfica Correio. Pessoal, já estamos se encaminhando para o final da nossa entrevista, então, primeiro, eu gostaria de agradecer de novo por essa troca incrível que a gente teve, desejar muito sucesso para os dois, o Adrian enquanto treinador, com toda aquela turma que ele treina, e para nossa estrela, né, que representa Rio Bonito, mas representa a gente também. Então, muito obrigada por terem vindo. Eu que agradeço, Ana. Obrigado pela sua oportunidade, porque você não sabe a diferença que você vai estar fazendo, não só na vida da Eduarda, mas como de muitas meninas que querem e olham a Eduarda e verem ela como inspiração. E assim, ó, eu vou deixar um convite. Assim como foi para Eduarda, pode ser para você. O sol nasce para todos, mas a sombra é para quem planta. Ela está plantando e a sombra está vindo. Então, se você quer treinar, se você quer
ter a vivência que ela tem, o convite está aberto. Academia Spartan Fight, embaixo do Ponto Mix. A gente fica ali só esperando vocês chegarem lá, ou entra no Instagram da Alpha e Ômega, agenda o seu horário e vamos começar a treinar. Eu também quero agradecer o seu convite, Ana. Foi muito bom estar aqui, foi muito bom essa troca aqui que a gente teve. Muito legal a experiência. E complementando também o que o professor falou, especialmente para as meninas, a luta, ela não precisa ser necessariamente algo, meu Deus, extremamente violento. Você pode ser um aluno comercial, você pode treinar por saúde, como você pode ser uma competidora. E assim, quando eu entrei para treinar, eu também não me imaginava lutando MMA, lutando sem caneleira, fazendo tudo isso que eu faço. Mas assim, a luta é uma coisa que mudou muito a minha vida e pode mudar a sua também, sem precisar ser assim, nossa, sangue. E assim, né, Ana, uma coisa que esses dias atrás estava sendo bem frisado sobre a violência contra a mulher, né? Ah, com certeza. Eu faço uma aposta que eu duvido um cara pegar e tentar contra ela. Ele vai apanhar. Então, assim, se ele não tiver um mínimo de preparo, ele não tem chance. Pode ser a idade que for, quanto uma menina de 14, 15 anos que treina com nós, que faz as atividades que a gente promove, eu faço uma aposta que não vai conseguir. Então, elas ficam blindadas sobre isso também. Olha só, é muito importante também falar sobre isso, né? Então é isso, pessoal. Vocês viram a nossa troca, né? A gente se conhece há um pouquinho de tempo só, né? Então virou uma conversa informal mesmo. Então agradecemos a sua participação, não que era vocês que eu agradeci. Agradecemos por acompanharem o programa do Podcord e esperamos vocês nas próximas edições, toda quinta-feira às 6:30 da tarde. E também siga as nossas redes sociais, no Instagram, @JCorreio do Povo, Facebook, nossos grupos de WhatsApp, que são os nossos canais de informação. E, claro, esperamos vocês lendo também o nosso jornal impresso. Então, ficamos por aqui e até mais! Nossa.